Em nosso encontro de hoje, vamos continuar abordando os autocuidados. Na semana passada, nós conversamos sobre os aspectos relacionados à saúde. Hoje vamos falar de outros temas que dizem respeito àquilo que nós chamamos de eu, como parte dos nossos círculos sociais. Eu quero lembrar que essa tabela está disponível no nosso site para download, né? amorconsciente.org. E nós temos, para quem não se lembra aqui, a explicação, né, do que significa cada um desses círculos, né, ou áreas da vida que a gente precisa cuidar, né? E nós estamos, neste momento, detalhando aquilo que a gente pode escolher como objetivos e definir ações em nosso próprio benefício. Nós mostramos na semana passada esse quadro aqui, sem o requadro amarelo, que marca justamente os 4 itens relacionados aos vários tipos de saúde. Quem não viu, só consultar o vídeo da semana passada. Hoje nós vamos dar uma ideia aí sobre as possibilidades que nós temos então aí, na verdade, mais 8 áreas identificadas que a gente pode trabalhar em nosso benefício. O primeiro aqui é tudo que se relaciona à aparência pessoal. De fato, muitas vezes, quando a gente sofre adversidades sérias, a gente acaba descuidando dela, né? E isso passa desde as vestimentas, né, as nossas roupas e calçados, pelos cosméticos que a gente usa, né, tratamentos estéticos, né, que a gente queira aplicar, acessórios, pode ter os mais diversos tipos aí, conforme seja homem, mulher ou mesmo outra coisa. A gente tem, né, sempre outros objetos como bolsas e malas que todo mundo usa, e que fazem esse conjunto, então, que a gente chama de aparência. Outra área que muitas vezes na idade adulta a gente acaba esquecendo, mas que no mundo moderno, onde tudo evolui e muda o tempo todo, é absolutamente indispensável até a mais alta idade, é a questão da educação. A educação pode passar por uma educação formal no ensino superior ou uma pós-graduação, pode significar completar uma escola para quem por alguma razão não teve essa oportunidade, mas pode passar também pela leitura de livros, pelo estudo de idiomas e pela participação em cursos e seminários de duração a mais variada, né, de algumas horas a alguns anos. A oferta, né, de recursos hoje é gigantesca, né, tanto de forma presencial quanto online. Outra área que a gente precisa se cuidar é aquilo que nós chamamos de empregabilidade, né? Na medida que o mundo evolui, né, as nossas habilidades têm que acompanhar esse processo. Então, se no passado era possível trabalhar se escondendo atrás de uma mesa, hoje em dia nem o estagiário pode fazer isso. Tem que saber se comunicar adequadamente, né? E existe aí uma quantidade grande aí de chamadas soft skills, né, ou habilidades brandas, né, no mundo do trabalho, né, que fazem essa lista aí, exceto no item de questões
técnicas, né? Cada um na profissão que estiver exercendo, obviamente, precisa manter e desenvolver seu conhecimento técnico. Todos os outros itens são genéricos e se aplicam aí, independentemente de se você trabalha como empregado, como empregador, por conta própria, ou até mesmo se você apenas exerce uma atividade voluntária, né? Essas habilidades, elas sempre terão o que contribuir. Outro tema que a gente precisa cuidar sempre é a questão das nossas finanças, né? Esse é um universo bastante grande, né? Existem pessoas especializadas em ajudar quem tem dificuldade com isso, mas também existe material de monte disponível em livros, cursos, lives, né? Cada um vai escolher, né, conforme sua situação de vida, né, onde que está a oportunidade de melhorar suas condições, né, se isso pode ser cuidar de dívidas ou começar um novo empreendimento ou tratar de questões tributárias que porventura estejam de alguma forma enroscadas, ou fazer investimentos com o dinheiro que está sobrando. A quantidade de possibilidades é muito grande. A gente quer só lembrar aqui que essa é uma possibilidade, então, importante. Outra área, né, que faz parte aí desses recursos que a gente utiliza no mundo moderno é a questão do transporte, né? A nossa vida não é 100% virtual a partir de casa, a gente precisa se locomover, né? Pequenas distâncias nós podemos fazer a pé, mas distâncias maiores a gente precisa de algum outro meio de transporte. Então não importa se você escolheu usar a bicicleta, usar algum veículo próprio ou alugado, ou se você vai usar o transporte público, mas seja lá qual for a escolha, pode ter coisas a serem cuidadas, né, para que de fato isso funcione, né, na hora que você precisa transportar o seu corpo físico para outros locais que não a sua casa. Outra área da vida que faz parte das questões pessoais é o nosso envolvimento em questões jurídicas, né? Muitas vezes a gente fica chateado quando isso acontece, né? Mas acontece, e quando acontece precisa cuidar, né? Nós podemos ter questões administrativas com algum órgão público, nós podemos ter questões civis, né, de relacionamentos de negócios ou com outras organizações, e nós podemos eventualmente ter questões, inclusive relacionadas a crimes, né, que a gente tenha sido vítima ou seja o réu, né, e nesse caso nós estamos na esfera penal, né, e é claro, essa seara aí tem um grupo de especialistas chamado advogados, que formam uma das classes profissionais com mais gente no nosso país. Nós não vamos aqui nos aprofundar nisso, né? Essa quantidade de possibilidades de processos aí é bastante grande. Outra área que muitas vezes no calor da vida moderna a gente esquece são os nossos hobbies, né? Um hobby é uma atividade que a gente escolhe porque a gente gosta e que a gente busca desenvolver para, de alguma forma, se divertir. Isso pode passar pelo uso de equipamentos de som, de vídeo, né? Seja para a gente assistir ou para gerar conteúdo, né? Pode passar pelo colecionismo, né? Tem gente que coleciona coisas as mais diversas, né? Tem alguns exemplos aí na tela, não se limita a isso.
Tem a questão dos esportes, né? Pode ser parte da saúde, mas em alguns casos é hobby também. Pode ser envolvimento com música, né? Seja ouvindo ou tocando, com fotografia, e é claro, existem muitas outras possibilidades, né? São alguns exemplos e muitas vezes a gente esquece, né, que isso tem que fazer parte de uma vida equilibrada. E um último aspecto que nós vamos citar, que nós chamamos aqui de registros, né? Registros são todos os tipos de materiais, né, que nós temos, que de alguma forma vão deixar a nossa vida registrada. Nossa vida, todos nós sabemos, é limitada, né? Em algum momento vai acabar. E aquilo que a gente gerar de registros é o que a gente vai ficar. Muitas vezes nós recebemos fotografias antigas, né, de nossos antepassados, ou temos documentos, ou ouvimos histórias, né, ou guardamos documentos. Algumas pessoas gostam de construir suas árvores genealógicas, outras preferem escrever livros sobre sua história, seja de forma autobiográfica, seja na forma de um romance. E existem formas mais recentes, né, como é a própria presença nas redes sociais. Muitas delas permitem que, depois que a gente se foi, tudo que a gente fez seja transformado num memorial. Existem várias outras formas da gente registrar a nossa atividade. A última que está citada aí, por exemplo, a gente construiu um site na web para a gente colocar lá o que a gente fez ou faz. Então, com essa lista aí de ideias, né, a gente pergunta agora, né, se através desse conjunto de ideias você conseguiu identificar alguma coisa que você deixou de cuidar adequadamente e que então possa se transformar na escolha de um objetivo para você trabalhar.